E hoje Deus fala assim, muitas pessoas não sabem aprender a viver o que eu tenho para a vida deles. E hoje nós vamos falar de um tema, qual é? Saber desfrutar da alegria que Deus te prometeu. Vou repetir o tema hoje. Saber desfrutar da alegria que Deus prometeu. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. O galardão de Isaac, eu declaro o galardão, aquele que me faz rir. Deus vai te dar uma vitória, você vai rir, você vai se alegrar. Eu declaro, abra a sua Bíblia, por favor. Em Gênesis capítulo 21, de 1 a 7. Gênesis 21, de 1 a 7. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias. Quantos dias? 8. Segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão quantos anos? O velho com 100 anos fez um filho, irmão. Quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Versículo 7. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Agora Eclesiastes, capítulo 5, de 13 a 19. Ele fala assim: grave mal vi debaixo do sol. Aí 2 pontos. As riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Continua. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Até 19. Nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E para encerrar, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, o que Deus fala? Isto é dom de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Que nessa noite o Senhor venha nos ensinar e mostrar, ó Deus, como nós podemos desfrutar da alegria que o Senhor nos prometeu. Que o Senhor nos oriente nesta hora, e que o teu nome seja glorificado, e que esta palavra entre na vida de cada um que aqui está, e dos que nos assistem. Fala conosco, assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Um dos grandes problemas do homem é o de não saber desfrutar daquilo que é bom.
Mesmo no âmbito secular, existem pessoas que trabalham de manhã até a noite, juntam dinheiro a vida toda e, por fim, embora tenham patrimônios consideráveis, uma família saudável e tudo aquilo que é objetivo de vida de muita gente, não conseguem parar e desfrutar de nenhuma destas coisas. O texto que nós lemos fala que Salomão sabia bem o que é ter a bênção de Deus e também sabia desfrutar dela. Nesta noite, Deus quer te dar a possibilidade de você se alegrar com a bênção dele. A palavra Isaac significa sorriso. E isso é o que ele tem para você nesta noite e todos os dias da sua vida até a volta de Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Então nós lemos dois textos. O primeiro texto fala de Gênesis 21, de 1 a 7, que fala de uma sentença cíclica. O que é a sentença cíclica? Abraão, já perto de 100 anos, concede o privilégio, obtém o privilégio de ser pai. E Sara, já avançada de dias, menopausa e tudo que a pausa estava na vida dela. Ela gerou, deu um filho. E o texto termina: quem diria que Abraão, na sua velhice, veria Sara, sua mulher, amamentando o seu filho? Nós precisamos entender algumas coisas. Como é que eu vivo uma promessa para ser feliz e equilibrado? É quando você entende que o tempo de Deus, que é o cronos de Deus, é o tempo que não está nada atrelado com o hoje que nós estamos vivendo. O cronos, o tempo de Deus, é aquele tempo que, do dia que Ele visitou você com uma promessa, com uma palavra, começou a ser construído isso para se cumprir. E esse tempo você vai determinar como ele vai acontecer, se a curto, se a médio ou se a longo prazo. Nós vemos aqui que Abraão recebe a promessa e fica debaixo dessa promessa. Não fez nada que agrediu a santidade. Não fez nada que agrediu e quebrou princípios espirituais. Deus o visitou, ele ouviu Deus falar, ouviu e viu Deus falar com ele. Então aquela experiência o impactou e não deixou ele sair 1 milímetro da vontade de Deus. E aí, consequentemente, Sara acaba sendo beneficiada e o Senhor o abençoa, porque fazia parte de uma promessa para uma nação, para uma geração, o propósito da esterilidade daquele casal que se tornaria amanhã pai de nações. O segundo texto que nós lemos, Eclesiastes, o sábio Salomão, se me falha a memória, ele escreveu. E ele fala sobre exatamente de uma condição que nós devemos ter para recebermos aquilo que o próprio Abraão recebeu, o galardão de se trabalhar e desfrutar daquilo que se trabalha. Então, nós vamos aprender hoje o que nos impede de sermos felizes e desfrutarmos da alegria que Deus tem para nós. Bem, então é mais ou menos assim: eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou na igreja pregando, eu estou na rua trabalhando, eu estou na casa de algum familiar conversando. Eu não vou estar no local só vendo o problema. Eu vou olhar o benefício do que Deus já me deu. Eu estou na Efraim. Efraim é uma realidade, nós temos pessoas. Mas quando entrou o segundo lockdown, eu falei assim: Jesus, e agora? E Deus falou assim: fui eu que mandei, o projeto é meu. E descansa, porque eu vou acrescentando aos poucos, como eu quero. E Deus tem acrescentado, tem mandado pessoas. Deus tem sustentado essa obra. Então, qual é o lado bom que eu vejo isso? A mão de Deus nesse lugar. O que eu vejo de bom? Que com toda a guerra espiritual que a gente enfrenta, nesse quarteirão, nesse bairro, a mão de Deus está. Pode fazer o que for, mas Deus está conosco. Amém, amém, irmãos? Quem crê nisso? Glória a Deus.
Aonde eu estiver, eu sempre vou tentar olhar numa ótica do lado bom das coisas. Porque se eu começar a olhar pelo que eu já vivi e o que eu estou vivendo agora, e o que a minha carne está dizendo que eu estou perdendo, eu não dou um passo sequer, nem de casa eu saio, para nada. E isso é retrocesso. Mas Abraão, quando Deus falou, ele continuou na mesma dificuldade. Sara, quando recebeu a palavra, ela estava na menopausa. As dificuldades do dia a dia eram as mesmas. Não mudou nada, você reparou não? E o que mudou? A semente que vingou. E quando essa semente vingou, mudou tudo. O que mudou? O contexto interior deles. Porque o exterior continuava a mesma coisa. O contexto interior mudou e se materializou. E aquilo que ele só poderia ver como dificuldades, como ele era um homem abençoado na terra e tinha suas dificuldades para manter a riqueza, agora ele estava olhando um filho de alguém que, humanamente falando, não poderia mais ter filho. E Deus vai e cumpre a palavra. E aí, Eclesiastes, voltando, Salomão nos ensina que nós devemos ter o quê? A nossa cabeça firme, os nossos pensamentos e promessas, propósitos alinhados com a graça de Deus. E aí, esse texto que nós lemos, nos ensina o que nos impede de sermos felizes. No primeiro momento, você observa, como eu disse, Sara e Abrão sorriram, se alegraram com a bênção. Olha só, ela engravidou, a criança veio ao mundo, porém, no determinado tempo, no decorrer dos dias, vieram coisas para impedi-los de desfrutar da alegria, daquilo que era o maior milagre que estava nas mãos deles. Qual era? Isaac. O que está na sua vida, presta atenção no que eu vou te falar. O que está na tua mão, na tua vida, o que você tem, não tem direito algum você achar que tem alguém participando das trevas. A sua casa é bendita. Tudo que está em você é bendito. Se você é atacado por alguma coisa, levanta a mão e repreende e fala: essa casa é de Deus, a minha vida é de Deus. E aprenda a glorificar a Deus, porque o diabo, ele é especialista em te convencer que o que Deus tem feito não é a melhor coisa. Então nós vamos entender como que Abraão e Sara, eles enfrentaram o dia a dia com a promessa nas mãos. Primeiro, o que nos faz impedir? E o que tentou na vida deles também impedir a alegria? É quando nós vivemos a lembrança da dor, ao invés da expectativa da promessa. Capítulo 17 de Gênesis, versículos de número 21, 24 e 20. Tem vários versículos, mas eu só quero me deter nesse. Gênesis 17, 21. Diz assim: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. O que Deus falou? Volta lá. A minha aliança, porém, estabelecerei com quem? Com Isaque. Então Deus falou com Abraão e Sara, e falou: quanto ao filho, eu vou estabelecer a minha aliança. Versículo 22, 24 agora, 24. Tinha Abraão 90 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Para quem não sabe, a circuncisão é a operação da fimose. Quantos anos ele tinha? Quando uma criança hebreu ou judeu nascia, com 8 anos tinha que fazer a circuncisão. Abraão, com 90 anos, foi circuncidado. Olha lá, versículo 25 agora.
Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Totalmente fora de um padrão judaico. O pai com 90 foi circuncidado e o filho com 13 circuncidado. Agora, o que nós vemos aqui que Abraão e Isaque, eles foram circuncidados em épocas totalmente diferentes. Em condições totalmente diferentes, o que certamente causou neles muita dor. Visto que esse tipo de operação, nos homens, ela deve ser feita com 8 dias de vida nos homens. Pouco antes disso, Deus havia dado a Abraão a melhor notícia da sua vida. Deus falou, olha, você vai ser pai. O filho nasce e cresce, agora você vai ser circuncidado. Deus marca a carne de Abraão e de Isaque. Agora, quando Deus nos marca, nós somos, de certa maneira, tomados por um sentimento que muitas vezes não quer que nós enxerguemos a alegria da promessa materializada. E escuta o que eu vou te falar. Quem tem promessa, quem tem a palavra sobre a sua vida, constantemente, você poderá sofrer dores que vão fazer, muitas vezes, você esquecer da promessa e uma expectativa futura do que Deus tem para a tua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Fica firme, porque a circuncisão veio, cortou, sangrou, cicatriz e a dor passa, mas a promessa continua, aleluia. Isaque foi circuncidado, não sentindo, portanto, nenhuma dor. A promessa de Deus trouxe isso. Deus quer te fazer esquecer de todas as dores do teu passado, para que você desfrute com a alegria da bênção dele. Minutos atrás eu falei que a circuncisão dói, a carne cortada dói, e agora eu acabei de ler que ele não sentiu dor alguma. Por quê? Deus está nos ensinando algo, que quando você, quem já sabe muito bem do que eu vou falar agora, você recebe uma notícia, você recebe uma sentença, você enfrenta o grande problema, é aquela dor, aquela coisa desesperadora, mas você entra na presença de Deus, você sente a presença de Deus na tua vida, você, dentro de você tem uma força, tem um ânimo, tem um fogo, tem uma presença que faz você esquecer a dor, faz você esquecer o processo, porque você sabe que a presença, ela é maior que a dor, a presença é maior que o processo dolorido, a presença é maior que qualquer tipo de hostilidade que você possa passar, de ataques que você possa sofrer, porque lá em Provérbios 10:22 fala que a bênção de Deus, ela enriquece, não traz nenhuma raiz de desgosto ou de amargura. E eu declaro sobre a tua vida a primeira característica, qual? Não viva da lembrança da dor, mas foca na expectativa da promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. A dor vai passar, a promessa vai permanecer na tua vida. A segunda coisa, o que nos leva a impedir, ou o que nos leva a deixarmos de sentir alegria, é quando nós deixamos que as preocupações nos tirem a alegria do nosso Isaque. Qual é o teu Isaque? Parecia até um arrumadinho no dia que o Gilead de Brasília veio aqui. 20 dias atrás, um pouco mais, eu recebi uma palavra, falou assim, Deus falou assim, eu estou ouvindo algo, eu presenciei algo, mas eu vou levar alguém na cidade, aí na tua cidade, chamada São Paulo, para te justificar. E justamente no dia 7 de setembro de 2023, nós recebemos uma palavra de que Efraim é o nosso Isaque. E Deus nos justifica assim, quando a gente menos percebe. E eu quero declarar, Deus tinha ouvido a necessidade de Abraão e de Sara. Ismael significava Deus ouve, dando àquele casal Isaque o riso que era alegria. Vira para o teu irmão e fala assim, Deus não quer mais te ver atrapalhado com questões, fala, do dia a dia. Fala, Deus não quer te ver mais atrapalhado com questões do dia a dia.
Deus quer que você se preocupe com a alegria que o Isaac vai te dar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, olha o que diz lá Gênesis 21, 10 a 12. Gênesis 21, 10 a 12. Olha o que diz o texto, Gênesis 21, de 10 a 12. Ei, Paulinho. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Esse texto aqui, o resultado da precipitação, é a guerra entre Israel e a faixa de Gaza. Você sabia que os inimigos de Israel são descendentes da filha da escrava Ismael? São os filhos de Ismael? Você sabia disso, não? São descendentes dos ismaelitas. Deus falou assim: deixa eles irem, despeça. Eles serão uma grande nação no deserto. Onde eles habitam? Nos lugares mais áridos. Se você vê onde os palestinos habitam, é uma coisa absurda. Porque alguém não soube esperar. Porque alguém ficou extremamente preocupado. Porque alguém isso, porque alguém aquilo. Não soube aguardar a palavra de Deus. Foi lá e correu na frente para antecipar. Nós servimos um Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Aí vai lá um ser humano mortal, que não sabe nem se vai acordar amanhã, que não sabe nem o que vai se alimentar amanhã, não sabe nada da sua vida amanhã, e fala assim: eu vou ajudar Deus. Eu acho que nós não entendemos o que Deus falou. Vai lá, pega uma das escravas, deita com ela e faça um filho, para que eu tenha um motivo de riso, para que Deus me ouça. Ismael quer dizer Deus ouve. E ela vai lá, ele vai a contragosto. Ele poderia muito bem falar: não, eu não vou. Mas para ele não ter briga dentro de casa, para ele não ter problema dentro de casa, para ele não ter retaliação contra ele, ele teve que ceder. E aí o grande problema: cedeu, mas não fazia parte da promessa. Cedeu, mas não fazia parte de um ciclo. Deus falou: é dela que eu vou dar. É com ela que eu vou fazer gerar. É com ela, é com vocês dois. Não é com a escrava. Não é com quem não tem a participação da palavra. Não, mas eles foram lá e preocupados com aquilo que seria, o que deveria acontecer, foram lá e passaram na frente de Deus. Só que hoje Deus está falando para a tua vida, aleluias. Ele está vendo o teu lar. Ele está vendo as tuas lutas. Ele está vendo os teus problemas. Ele tem resposta exata. E Deus está falando: não se preocupe com amanhã. Só se preocupe com a alegria do teu Isaac. Aleluias, em nome de Jesus. Não deixe que as preocupações te tirem a alegria do Isaac. O que é o teu Isaac? Olha a tua casa, é o teu Isaac. Olha tudo que está ao teu redor, que Deus te deu como bem, é o teu Isaac. Aprenda a se alegrar, mas não queira um Ismael na tua vida. A terceira coisa, saber que aquele que trouxe o teu Isaac irá te preservar integralmente. Levante a sua mão e diga assim: aquele que me trouxe, aquele que me deu e aquele que me dará o Isaac, fala, vai me preservar integralmente em nome de Jesus. Amém? Nós estamos numa briga evangélica no Brasil e no mundo, aonde se a pessoa ela é dotada de ótimos dons, não importa se o caráter dela é deturpado. E nós não somos a igreja. A Bíblia fala que nós recebemos. A Bíblia fala: vinde como estáis. Mas a Bíblia não fala que é para permanecer como está. Então nós estamos hoje numa guerra. Guerra na palavra, guerra no altar, guerra na família, guerra fora da igreja. Guerra onde as pessoas estão dizendo que vale mais a habilidade e o dom do que o caráter. Onde vale mais a sabedoria que encanta do que a palavra que muda o caráter. Eu vi uma frase muito, muito desinteligente. Eu li, tem uns 20 dias atrás.
Diz que a sabedoria, ela tem que ser falada para a pessoa ficar encantada. Sabedoria não encanta, sabedoria ensina. Sabedoria educa. Essa é a verdadeira sabedoria. Por isso que a Bíblia fala que a palavra dele não é encantamento. A palavra de Deus é fonte da sabedoria. Entende essas coisas? Então quando você vê aqui, nossa, ele fala tão bonito, é porque não está pegando no caráter. Mas quando eu falo assim, nossa, essa palavra é forte, pegou pesado, glórias a Deus. Veio um rapaz aqui, o Cristiano, ele falou assim, tem um ano mais ou menos que eu não pego um culto da palavra. Tomei uma surra, bispo, mas que surra boa. E ele gravou a palavra, ele lê, fala e tal. Eu e minha culpa, nós apanhamos, mas foi uma surra tão gostosa, tão boa, que nos alinhou. É isso que eu estou falando. É desse tipo de sabedoria que vai preservar o meu e o teu, o nosso Isaac. Aleluia, eu declaro sobre a tua vida, aleluia, os dons são irrevogáveis. Você quer, você quer um ser mais habilidoso, cheio de dom, perspicaz, ligeiro que o próprio Lúcifer. Você quer alguém mais ele tinha dons, mas o seu caráter foi corrompido. Então Deus não está atrás de uma igreja somente de dons, mas uma igreja que está aliançada nos dons do caráter cristão de Deus. Se tiver o caráter de Deus na sua casa, na igreja, no teu trabalho, onde você está, pode ter certeza, a bênção de Deus estará com a tua vida em nome de Jesus. E não terá nenhum Ismael que vai chegar perto, porque o que você tem será o suficiente em nome de Jesus. Amém? Então nós vemos o contraponto, que deixa você, o que impede você de desfrutar. E agora, como é que você desfruta então? Não retenha a entrega daquilo que Deus te pede por nada. Olha o que diz lá Gênesis 22, de 1 a 3. Gênesis 22, de 1 a 3. Depois dessas coisas, pois, Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, o que Deus falou? Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus pediu, e o servo obedeceu e entregou. Então nós vemos que o nosso Deus é um Deus de amor, e jamais pediria algo para nos danificar ou nos sacrificar, ou nos subtrair. Abraão entendeu isso e entregou prontamente, recebendo não somente um filho, mas a condição de ser pai de muitas nações. Quando você não priva o que Deus tem para você, no que Ele te pede, Deus também não vai privar do que você vai pedir, porque você passou pelo monte da aflição. E nós precisamos entender isso. Hoje é dia de você viver a alegria de Isaac na tua vida. Como é que você vive? Aprendendo, deixando tudo no altar. Entregando a Deus. Qual é o teu Isaac? O teu gênio, a Coca-Cola. Tem gente que não vive sem Coca-Cola. Eu conheci um rapaz em Cuiabá. O rapaz, que ele tem 39 anos agora. Mas eu conheci ele mais novo. Ele não toma água, ele só toma Coca-Cola. Cuiabá é uma cidade muito quente. Então ele levava uma caixa térmica cheia de gelo e 2 garrafas de Coca-Cola de 2 litros. Ele tomava aquilo durante o dia. Hoje ele está com um problema no rim tão sério que quase morreu, que o médico falou assim, nem a água, a proteína da água você pode beber. Ele tem que beber alguma coisa para ir curando e limpando. Durante 16 anos, ele nunca tomou água. Só Coca-Cola, diariamente. Levantava uma latinha de Coca-Cola, ia trabalhar Coca-Cola. Só Coca-Cola. Quase se matou. Então, nós precisamos aprender a entregar. Então, o caso do Hércules, o nome dele é Hércules, era Coca-Cola. Qual é o seu Isaac? Aprenda a entregar no Isaac, porque quando você entrega para Isaac, Deus tem um controle total da tua vida.
Porque enquanto Isaac não é entregue, você fica questionando, será, será não? O Isaac era o ponto máximo da prova que Abraão deveria ter com Deus. Aquilo era para Deus, Deus poderia pedir outra coisa, mas naquilo que ele estava mais apegado, Deus falou, vamos desapegar, porque o que eu tenho para você não é um filho, eu tenho nações para a tua vida. Então eu declaro sobre a tua vida, aleluias, o Senhor está à porta e bate, e quem abrir ele entrará, aleluias. Então hoje aprenda a desfrutar da alegria. Você vai para a tua casa, você vai dormir como você nunca dormiu essa noite. Você vai para a tua casa, você vai ter uma paz que você nunca teve na tua vida, porque, aleluias, o teu Isaac é a tua ansiedade, o teu Isaac é a tua preocupação, e Deus está falando, não retenha a entrega, entrega este Isaac, entrega seja o que for nas mãos de Deus, porque o Senhor tem algo muito maior e melhor para a tua vida em nome de Jesus. A segunda atitude, não sucumba aos apelos sentimentais ao teu redor, porém, aleluias, você precisa entender que há um Deus, e esse Deus é fiel. Olha lá, nós vemos em Gênesis 22, de 5 a 7, olha o que diz o texto. Então disse a seus servos, esperai aqui com um jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e o colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? A fidelidade é a regra básica da nossa aliança com Deus, pois ela é quem possibilita o ciclo da bênção sobre a nossa vida. Fidelidade significa não sucumbir, ou voltar atrás mesmo em meio às piores pressões que você possa passar. Abraão ia até o final, em compromisso com Deus, em seu compromisso, mas imagine, agora, na minha cabeça, imagine ao redor, a pressão que ele estava sofrendo. Então vamos pegar essa história e trazer para o dia a dia, da parte dos servos de Abraão. Imagina eles questionando, ele só pensa em Deus. Será que não liga para o filho? Ou como ficará Sara nessa história depois da morte desse rapaz? Como é que vai ficar a casa dele com essa atitude que ele está tomando? Isso da parte do servo. Da parte da esposa, Isaac é meu filho também, você não pode fazer dele o que você quer, ele também é meu filho. Você não pode decidir as coisas com meu filho sozinho, eu tenho que participar. Mas ele estava debaixo de uma direção. Ele é o meu único filho. Você ainda tem Ismael, ainda Ismael estava vivo. Você nunca pensa em mim. Tipo assim, por que você não levou Ismael e não deixou Isaac? Não, Ismael é o meu único filho. Parte da Sara. Os funcionários questionaram, a mulher questionou. E da parte do próprio Isaac? Pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu imagino Isaac falando assim, pai, você não me ama? Pai, pense em mim, eu sou tão jovem ainda para isso. Você já viveu o que quis, e eu? Imagina essa pressão. E a conclusão que eu chego é Deuteronômio 6,5. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe por que eu sacrifico? Sabe por que eu vou até o fim? Sabe por que eu coloco Isaac no altar? Porque o mesmo Deus que mandou subir com Isaac para sacrificar, é o mesmo Deus que vai me dar o Isaac nos meus braços, porque o holocausto e o cordeiro já está preparado. Deus só quer saber se Ele pode contar com o romper dos meus limites. É isso que nós precisamos entender. Então, o que eu chego? Qual é a conclusão que eu chego? Eu vou me alegrar com o que Deus tem. Porque lá em Atos 16:31 fala, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vai acabar murmuração na tua casa hoje.
Vai acabar a reclamação na tua casa hoje, porque hoje está entrando a verdadeira motivação do Isaac, a alegria na tua casa. Eu libero esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Tenha alegria para gozar de tudo que Deus te deu. Tenha prazer para desfrutar de tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Entrega tudo ao Senhor, porque saiba de uma coisa, o mesmo Deus, vou repetir, que mandou você subir com Isaac, com o holocausto, com o fogo, com a lenha, Ele já preparou o cordeiro, porque a promessa Ele não vai matar, a promessa vai crescer e vai multiplicar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra. Vamos ficar de pé. Irmãos, eu já vivi muitas dores na vida, assim. Eu já perdi muita coisa, assim, por causa da obediência. Mas uma coisa ninguém pôde tirar de mim. Isso não tira, isso não sai. O que, Bispo Daniel? O resultado da nossa entrega. A sensação de você entregar e aquilo que arrancou ou que arrancaram é que não fazia parte da promessa no futuro. Então isso me consolou, porque tudo que eu tenho hoje faz parte da promessa no momento e do futuro que eu vou viver. Quando Deus pede para nós entregarmos, consagrarmos, nos santificarmos com tais coisas, Ele está querendo nos dizer: o que eu tenho para você não é só um Isaac, eu tenho uma multidão de nações para a tua vida. O que eu tenho para você não é só isso que você está nas mãos, o que eu tenho para você é muito mais do que você imagina. Mas se você não aprender a ter estas marcas do cutelo, o que é o cutelo? É como se fosse um punhal que você está pronto para sacrificar o que precisa ser sacrificado. O que é a lenha? A lenha é aquilo que você está pronto para acender, para queimar o que precisa queimar. E o holocausto, e o cordeiro Deus proverá. Então só sobe com cutelo e com lenha, e com a promessa, quem crê que Deus proverá o cordeiro. Porque só sobe, e quem está com você, se você entende a voz da promessa, quem sobe, cresce no processo também. Nós precisamos entender isso. Deus não quer nós no evangelho superficial de vãs palavras. Deus quer pessoas como Abraão. É para subir, vamos subir. É para entregar, consagrar, queimar, vamos fazer. Porque na hora H, Deus brada, não faça isso, porque eu já provi o cordeiro. Deus nos coloca em coisas, em situações, em circunstâncias, não muitas vezes para nos provar, para mostrar para nós, é para mostrar para o diabo, dizendo: olha, o que eu confiei nele, o que eu coloquei sobre ele, ele não voltará atrás. É disso que Deus está falando. Agora você está andando com gente que na primeira que Deus pede, fala: não, Deus é Deus de confusão. De repente você está ouvindo gente que não tem promessa como essas, que sobe e que está disposta para a vida ou para a morte. Hoje o Senhor está dizendo: tira o Isaac do teu lado e suba, porque eu tenho uma provisão de livramento para a tua vida, e confie. Senhor, eu quero orar pelo teu povo. Ah, Espírito Santo,
Oh, aleluia. A tua igreja é uma igreja de pessoas que queiram a promessa. Oh, aleluia. Eu entendo, Senhor, que como Isaac de repente estava, será que vai dar certo? Possivelmente Abraão falou assim, acho que será que vai dar certo? Ele até pensou, mas a sua obediência, ela foi maior, porque ele sabia no fundo que Deus tinha um livramento e uma palavra de escape para a vida dele. Eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a entregar o Isaac que o Senhor pede, que nós possamos entender que o Senhor está no processo de tudo da nossa vida, que o Senhor está pronto, ó Deus, para fazer algo poderoso, ó Deus, em nós. Ó meu Pai, tudo é questão de tempo, tudo é que o seu tempo não é o nosso tempo, os teus dias não são os nossos dias, a tua contagem não é a nossa contagem, por isso que a tua palavra fala, ensina-me a contar os dias, para eu ter um coração sábio. Meu Deus, ensina nós contarmos os teus dias, ensina nós contarmos os teus processos, ensina-nos, ó Deus, estas coisas preciosas, para que nós tenhamos, ó Pai, um caráter reforçado, refinado e forjado. Oh meu Deus, Abraão ouviu a voz, mas a maior experiência foi de Isaac, aleluias. Abraão ouviu em obediência e subiu, mas ó Deus, Isaac e os servos de Abraão viram que o mesmo Deus que subiu era o mesmo Deus que estava descendo com a provisão de um livramento. Meu Deus, em nome de Jesus, aleluia. Quem está embaixo no monte vê a fumaça queimando, subindo, imaginou, matou a promessa, sacrificou a promessa, aleluia. Mas quem está lá no alto viu o Deus da provisão de um livramento, aleluia. E quem está embaixo vai ver que o mesmo que subiu desceu com a vitória nas mãos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu oro pela tua casa, pela tua igreja. Nós não somos o que ficamos no pé do monte, mas nós somos aqueles que subimos para o sacrifício. Nós não somos aqueles que questionamos o processo, mas nós somos aqueles que aceitamos mesmo sem entender. Oh, aleluia, porque tu és um Deus fiel. Oh, meu Pai, quando o Senhor pede algo que quer nos livrar, quando o Senhor pede algo que o Senhor quer trabalhar em nossa vida, então trabalha sobre o teu povo, abençoa a vida do teu povo, e que nós tenhamos alegria de desfrutarmos e que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Assim eu te peço, para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Aleluia. Quem não tem aliança com a tua promessa fica no pé do monte, mas os que ficam no pé vão ver você subir e descer com a vitória nas tuas mãos. Receba esta palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Domingo, culto da família. Nós já falamos de ofertas, já prestou oferta. Domingo, culto da família. Amém? Vem estar conosco. Sábado agora o nosso bazar a partir das 9 da manhã. Venha, que será uma bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Não deixa o diabo roubar a tua alegria. Não deixa Satanás roubar a tua alegria. Amém? Em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe, vá em paz.